Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Química do projeto De Olho no Enem 2020. A aula de hoje trata da estrutura atômica, parte 1, que vai ser referente à evolução dos modelos atômicos. Iremos iniciar a partir das concepções filosóficas de Leucipo e Demócrito, Empédocles e Aristóteles, seguindo para as concepções científicas sobre o átomo. Vem primeiro a teoria atômica molecular de Dalton, o modelo de Pundir de Passas, o modelo nuclear de Rutherford, o modelo planetário de Bohr, o modelo atômico de Sommerfeld e ainda o modelo da mecânica quântica de Schrödinger. Finalizando a aula com Chadwick e a descoberta do nêutron. Então, chegue junto e vamos aprender química! Iniciando a aula com a pergunta: por que estudar estrutura atômica? Por quê? Assim como todo conteúdo de química, ou de física, ou de matemática, devemos saber por que estamos estudando e como isso se aplica no nosso dia a dia. Então, vamos relembrar das aulas anteriores, na qual vimos que a química estuda a matéria, ou seja, a matéria é o objeto de estudo da química. Vimos ainda que a matéria é tudo aquilo que tem massa e volume. E ainda, como exemplo, tem-se a água, o ferro, a madeira, o ouro, e que a matéria ela pode ser classificada como substância ou mistura. Como substância, ela é classificada ainda como substância simples ou como substância composta. Uma substância é classificada como simples quando ela é formada por um único elemento químico. A exemplo, tem-se o gás oxigênio, que é formado somente por átomos de oxigênio. O ferro metálico, formado somente por átomos de ferro, e o CN sólido, que pode ser o diamante ou pode ser a grafita. Esse N indica uma quantidade muito grande de átomos de carbono. Já as substâncias compostas, elas são aquelas que são formadas por dois ou mais elementos químicos. A exemplo, tem-se a água líquida, que é formada por átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. O gás carbônico, que é formado por átomos de carbono e oxigênio. E ainda o ácido sulfúrico, que é formado por átomos de hidrogênio, enxofre e oxigênio. Então, se a gente está observando que essas substâncias são formadas por moléculas e que as moléculas são formadas por átomos, certeza que vocês já ouviram falar de átomos, então devemos estudar os átomos, que são os principais formadores de todos os tipos de material. Então devemos conhecer intimamente a matéria, que é o estudo do átomo. Essas ideias de como todo material é formado, né, que existe na natureza ou que existe no universo, veio desde os gregos, na qual eles pensavam ou passavam tempos pensando de que o material é formado, de que uma pedra é formada, de que o nosso corpo é formado, de que tudo que existe no universo, no mundo, é formado. Então, Leucipo e Demócrito, eles chegaram à seguinte conclusão. Primeiro, Leucipo, que a matéria ela é descontínua, porque estaria formada por partículas discretas e indivisíveis, denominadas átomos. A significa do grego não, tomos, partes, ou seja, não parte significa não divisível. Demócrito, que foi um discípulo, digamos que bastante reconhecido ou bastante renomado de Leucipo, ele juntou as ideias do Leucipo e ainda acrescentou, afirmando que o átomo ele é uma partícula eterna, indivisível, invisível e homogênea. De maneira resumida, um material, como está representado na figura do lado esquerdo, pode ser dividido em algumas partes, dividido ainda em N partes, até chegar ao momento que será encontrado o átomo, na qual o átomo ele vai ser indivisível. Depois disso, teve Empédocles e Aristóteles. Empédocles ele afirmou que todo tipo de material é composto por 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Certeza que você já deve ter ouvido falar desses 4 elementos, porque está difundido em filmes, em seriados, em animes, em desenho animado. Então, esses 4 elementos eles são utilizados ainda hoje para fazer alguma parte cinematográfica ou ainda novelas. Juntando essas ideias de Empédocles,
veio então Aristóteles, na qual ele descreveu que esses 4 elementos eles se combinam para formar as propriedades fundamentais da matéria, que são as propriedades seco, úmido, quente e frio. E ainda acrescentou o 5º elemento, que é chamado de éter, ou então alma do material. O que ele quer dizer com isso? Que todo tipo de matéria apresenta alma, tem uma essência nela, que essa essência ela pode ser extraída. Seguindo isso, observe a representação dos 4 elementos aqui na figura abaixo: o ar, o fogo, a terra e a água. Segundo Aristóteles, quando o ar e fogo se unem, forma a propriedade quente. Quando o fogo se une com terra, forma a propriedade seco. Quando a terra se une com a água, forma a propriedade fria. E quando a água se une ao ar, forma a propriedade úmido. Então, essas são as ideias de Aristóteles. Aristóteles, como foi bastante renomado, as ideias deles perduraram por cerca de 20 séculos e deixou, durante todo esse período, os pensamentos de Demócrito na escuridão. Com o surgimento do Iluminismo, veio então novas ideias e uma nova maneira de se pesquisar, ou seja, uma nova maneira de se fazer ciência. Um parêntese, que com essas ideias de Aristóteles surgiram os alquimistas. A gente não vai entrar em detalhes, mas vamos falar dos 2 objetivos principais deles. Que o primeiro é encontrar a pedra filosofal, que é o material que conseguiria transformar outros tipos de materiais em ouro, e ainda o elixir da longa vida, que seria alguma coisa que eles pudessem beber, comer, algo nesse sentido, para que eles se tornassem imortal. Resultado? Nada disso foi encontrado até hoje. Veio então em 1808 a teoria atômico-molecular de Dalton, na qual Dalton, através da utilização das leis ponderais, ou seja, se lançar mão da lei da conservação da massa, que é a lei de Lavoisier, e a lei das proporções definidas, que é a lei de Proust, ele chegou à conclusão de que o átomo ele tem um formato esférico, como você pode observar aqui na figura do lado direito, e que toda a matéria é feita de átomos pequenos e indivisíveis. Concluiu ainda que os átomos não podem ser divididos, não podem ser criados e nem destruídos. Chegou ainda à conclusão de que os átomos do mesmo elemento têm as mesmas propriedades, incluindo tamanho e massa. Vale lembrar que essa terceira conclusão de Dalton não é mais válida nos dias atuais, porque existem os isótopos. O que são isótopos? Isótopos são átomos do mesmo elemento químico, mas que apresentam massa atômica diferente. Em segundo Dalton, todos os átomos do mesmo elemento químico apresentam a mesma massa, mas isótopos apresentam massas diferentes. Então, essa ideia de Dalton já não está mais válida. Ao quarto, os átomos de elementos diferentes têm diferentes propriedades e, por fim, átomos de elementos diferentes podem formar compostos. O que seria isso? Segundo Dalton, o átomo de hidrogênio ele se ligaria com o átomo de oxigênio para formar a água. E a água, segundo a ideia de Dalton, era formada por um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A molécula de água, um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Sabemos atualmente que uma molécula de água é descrita por H2O, ou seja, são 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Claro, aqui eu representei pelos símbolos dos elementos químicos. Na época de Dalton, eram outros tipos de símbolos para representar esses elementos químicos. Mas, preste atenção, fique bem atento nesse detalhe que Dalton ele não admitia a formação de substâncias simples, ou seja, ele jamais aceitou a ideia de que, por exemplo, um átomo de oxigênio poderia se ligar a outro átomo de oxigênio para formar o gás oxigênio. Isso para ele era impossível, tá? Mas sabemos que existe, que são as substâncias simples. Cerca de 100 anos depois, surgiu então o modelo de pudim de passas de Thomson. Já que o modelo de Dalton não conseguia explicar alguns fenômenos que vinham ocorrendo no dia a dia, surgiu a necessidade de um novo modelo que pudesse explicar esses fenômenos. Foi quando Thomson, estudando os raios catódicos na ampola de Crookes,
e que acabou promovendo a descoberta do elétron, ele pôde chegar às seguintes conclusões. A primeira, que um átomo consiste de carga positiva e carga negativa. Que ainda um átomo ele é eletricamente neutro, ou seja, não tem carga. E concluiu ainda que um átomo ele é feito de uma esfera de carga positiva com elétrons incrustadas nele, como pode ser observado na figura aqui do lado direito. Por ter esse formato, ou melhor dizendo, por ser um modelo que tem carga positiva incrustada de elétrons, ele se assemelha a um pudim de passas, sendo, portanto, o modelo de Thomson conhecido como modelo de pudim de passas, que era um pudim que estava no auge na sua época. Mas atenção! A partir de Thomson, o átomo ele é divisível. Ele pôde concluir isso porque ele descobriu os elétrons e que os elétrons são um dos componentes do átomo. De maneira resumida, até Dalton o átomo era considerado indivisível e de Thomson em diante o átomo já é divisível e o marco disso foi a descoberta dos elétrons. Como o modelo de Thomson não conseguia explicar também alguns fenômenos, surgiu necessidade de outro, veio então Rutherford alguns anos depois. Rutherford ele estava estudando o bombardeamento das partículas alfas numa lâmina finíssima de ouro. Ao fazer esse estudo, ele acabou descobrindo que o átomo contém um núcleo. Vamos ver então as conclusões que Rutherford teve com esses experimentos. A primeira é que o átomo é quase um vazio. O segundo, que praticamente toda a massa se concentra no centro do átomo, que é pequeno, denso, com carga positiva, chamada núcleo, como pode ser observado na figura aqui do lado direito, na qual essa esfera vermelha representa o núcleo de carga positiva do átomo, e essas esferas menores, representadas na cor azul, são os elétrons que estão rodeando o núcleo. E concluiu ainda que os elétrons giram ao redor do núcleo. Mas, atenção, Rutherford ele não conseguiu explicar como era que esses elétrons ficavam circulando ao redor do núcleo. O motivo é que na época estava ainda muito difundida a física clássica. Então tinha a eletrodinâmica clássica, na qual ela afirmava que quando uma partícula estava em movimento acelerado, ela estava fazendo circulando, vamos supor, o elétron que está rodeando o núcleo. Ela iria perder energia ao fazer esse movimento acelerado e, ao invés de ter um movimento circular, teria um movimento no formato de uma espiral. Então, o elétron ia acabar por se chocar com o núcleo. E se o elétron se chocar com o núcleo, poderia ocorrer uma explosão ou então o átomo não existiria. Como Rutherford não conseguiu explicar isso, como eu disse, porque estava no auge da física clássica, os cientistas tiveram que lançar mão de uma outra teoria, algo que pudesse ser utilizado para explicar os fenômenos microscópicos. Para isso, surgiu a mecânica quântica. E Bohr, utilizando as primeiras ideias da mecânica quântica, ele pôde concluir que os elétrons eles orbitam o núcleo em órbitas com tamanhos e energia específicas. Ou seja, na figura aqui do lado esquerdo, tem-se o núcleo e ao redor do núcleo tem esses orbitais. Esse primeiro orbital é chamado de N1, o segundo de N2 e o terceiro é o N3. Os elétrons que estão orbitando no nível 1, eles só podem ficar orbitando no nível 1. Os que estão no nível 2 só orbitam no nível 2 e o 3 eles orbitam no nível 3. A segunda conclusão de Bohr é que a energia da órbita está relacionada ao seu tamanho. A energia mais baixa é encontrada na menor órbita. De maneira resumida, a órbita que está mais próxima do núcleo ela tem menor energia e o que está mais afastado do núcleo tem maior energia. Concluiu ainda que os elétrons eles residem em órbitas e que eles se movem em cada órbita ao ganhar ou perder energia. O que isso quer dizer? Observe aqui na figura que este elétron que está no nível 1 ele conseguiu passar por alguma maneira para o nível 2 e que agora está voltando para o nível 1 de origem. O que aconteceu? Quando esse elétron ele saltou para o nível 2, ele ganhou energia. Vou colocar aqui mais energia. Mas quando ele parou de receber essa quantidade de energia que o permitia ele estar no nível 2,
ele volta para o seu nível de origem e, ao fazer isso, ele emite essa mesma quantidade de energia, só que agora em forma de luz. É isso que acontece. Então, quando o elétron ele ganha energia, ele salta para níveis mais externos. Quando ele perde energia, ele salta para níveis mais internos. E 4, o que eu acabei de falar, quando ele ganha, vai para a órbita mais externa. Quando ele perde energia, vem para a órbita mais próxima do núcleo. Observe nessa outra figura que representa, de maneira resumida, o modelo atômico de Bohr. Veja que tem este elétron que está no primeiro nível, ou seja, a primeira camada do átomo. Ele recebeu um fóton de energia, ou seja, recebeu um pacote de energia que foi suficiente para ele transitar para o nível 3. Quando esse elétron voltar, ou seja, aqui na figura do lado, quando esse elétron parar de perder essa energia que o permitir para o nível 3, ele vai voltar para o nível 1 novamente e vai emitir essa mesma quantidade de energia, só que na forma de luz. Ou esse outro elétron, observe que este outro elétron está no nível 2, ganhou energia, ou seja, um fóton de energia, foi para o nível 3. Ao voltar do nível 3 para o nível 2, ele emitiu a mesma quantidade de energia que ele recebeu, só que na forma de luz. Esse é o processo de Bohr, esse modelo atômico de Bohr, ele explica alguns fenômenos do dia a dia. Por exemplo, os ponteiros de relógio que brilham no escuro, umas figurinhas que brilham no escuro, tem umas camisas que brilham no escuro, e tem alguns interruptores que brilham no escuro. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando, por exemplo, uma figurinha, ela está recebendo energia, ou seja, está em contato com a luz, está de frente para a luz, está recebendo energia. Ao receber energia, os elétrons passam para camadas mais externas ou níveis mais externos. Quando se desliga a lâmpada, os elétrons vão parar de receber energia e vão estar voltando para os seus níveis de origem. E ao fazer esse retorno ao nível de origem, eles vão emitir a mesma quantidade de energia que eles receberam, só que em forma de luz. Por isso que eles acabam brilhando no escuro. Então esse fenômeno é muito interessante, muito importante. Então gravem ele. Depois de Bohr, como Bohr não conseguiu explicar alguns fenômenos, por exemplo, o modelo atômico de Bohr ele se aplicava muito bem para átomos de hidrogênio e para hidrogenoides, ou seja, espécies químicas que apresentavam um único elétron. Quando se utilizava as ideias de Bohr para elementos químicos polieletrônicos, essas ideias, essas conclusões de Bohr já não funcionavam. Surgiu então a necessidade de uma nova explicação, que veio então com Sommerfeld em 1915. Sommerfeld ele propôs que em cada nível de energia, representado por N, estaria subdividido em regiões menores, denominadas de subníveis de energia. Ou seja, para cada nível de energia, haveria uma órbita circular, como foi proposto por Bohr, e n-1 órbitas elípticas de diferentes excentricidades. Vejamos. Esses subníveis de energias eles foram chamados de subníveis S, subnível P, subnível D e subnível F. S, que é de Sharp, que são linhas nítidas, linhas brilhantes. P, que são principais, que são as linhas principais. D, são as linhas difusas. E F são as linhas finas. Mas professor, que linhas são essas que ele está falando que eu não estou entendendo? O que você está falando? Que linhas são essas? Pelo amor de Deus. Ok, acalme-se, calm down. Observe na figura à sua direita. Nessa figura, à direita mostra o espectro de emissão de hidrogênio, hélio, neônio e mercúrio. Note que o hidrogênio ele tem algumas linhas espectrais que o caracterizam. O átomo de hélio também tem até mais linhas do que o átomo de hidrogênio, que representa as transições da eletrônica. O neônio tem bem mais e o mercúrio tem bem mais. Então, cada linha dessas, esse conjunto de linhas, foi estudado por Sommerfeld. Então, ele conseguiu concluir que esses espectros característicos de cada elemento químico aparecem porque existem os subníveis de energia. E de maneira prática, ou de maneira mais visível. Observe na figura abaixo que tem a camada K, que se refere ao nível 1, a camada L, que se refere ao nível 2,
a camada M que se refere ao nível 3 e a camada N que se refere ao nível 4 da eletrosfera. Como N é igual a 1, então significa dizer que existe somente uma órbita circular. Apresenta alguma órbita elíptica? Não, porque segundo o Sommerfeld, para ser elíptica N menos 1. Como N é igual a 1, então 1 menos 1 vai ser igual a 0. Então não tem nenhuma órbita elíptica. No nível 2, quando o átomo ele tem dois níveis de energia, vai ter uma órbita circular e uma órbita elíptica, porque é N menos 1, que vai ser igual a N, são duas órbitas. Desculpa, são dois níveis de energia, então vai ser 2 menos 1, que vai ser igual a uma órbita elíptica. Quando o átomo tiver três níveis de energia, significa dizer que uma órbita vai ser circular e que 3 menos 1, que vai ser igual a 2, serão órbitas elípticas, que está aqui representada por L igual a 0 e L igual a 1. Quando o átomo tiver 4 níveis de energia, vai ter uma órbita circular e 4 menos 1, que vai ser igual a 3 órbitas elípticas, que está aqui representado também, que é o L igual a 0, L igual a 1 e L igual a 2. Então, são essas as representações. Quanto mais níveis de energia tiver o átomo, mais órbitas elípticas ele vai apresentar. Quando chegar em distribuição eletrônica, a gente vai ver com mais detalhes como é que funciona essa etapa de Sommerfeld. Depois, aperfeiçoando ainda mais o entendimento do átomo, veio então o modelo da mecânica quântica de Schrödinger, que é o modelo ainda utilizado atualmente. Por isso foi colocado de 1926 até o presente, porque ele é aceito nos dias atuais. Schrödinger, a partir de cálculos da mecânica quântica, física quântica, ele pôde concluir que o elétron ele não tem uma órbita, ou melhor dizendo, ele não tem uma trajetória definida ao redor do núcleo, como foi proposto por Bohr. Bohr afirmou que o elétron gira numa órbita circular permitida. Já para Schrödinger e outros cientistas que utilizam a mecânica quântica, o elétron não gira numa órbita circular, ou seja, não tem uma trajetória conhecida. Segundo ele afirma que os elétrons movem-se de forma desconhecida e com velocidade elevadíssima. Tá? Além disso, os elétrons eles se movem ao redor do núcleo em uma nuvem e não em um orbital, como está representado aqui na figura ao lado. Aqui no central é o núcleo e esse aqui ao redor do núcleo são as nuvens eletrônicas. Afirmou ainda que os elétrons existem em níveis específicos de energias, como a nuvem, e que a nuvem ela é mais densa próxima ao núcleo e menos densa longe do núcleo. Por que é mais densa próxima ao núcleo? Porque ocorre uma atração mais intensa entre o núcleo e o elétron, portanto torna uma nuvem mais densa. Quanto mais afastado do núcleo o elétron estiver, menos atraído pelo núcleo menos atraído pelo núcleo vai ser, portanto a nuvem vai ser menos densa. E pode concluir ainda, muito importante, o orbital. O que é o orbital? Orbital é a região com alta probabilidade de conter elétrons. Como é que a gente pode então entender de maneira prática um orbital? Vamos se imaginar uma escola, onde é mais provável se encontrar um aluno. Os corredores? No banheiro? Não. É muito provável encontrar um aluno na sala de aula, ou seja, de uma escola como se fosse um átomo. Na sala de aula seria chamado de orbital, que é a região onde é mais provável se encontrar um aluno, que no caso seria um elétron. Continuando, em 1932, Chadwick descobriu o nêutron. O nêutron foi a última partícula a ser descoberta, porque o nêutron é neutro. Então, até 1920, o núcleo do átomo ele era considerado uma esfera maciça de carga elétrica positiva. Em 1920, Rutherford ele caracterizou o próton como sendo a unidade de carga elétrica
positiva. Só que, nesse estudo, Rutherford deparou-se com os isótopos, ou seja, ele pôde perceber que átomos do mesmo elemento químico apresentavam massa atômica diferentes. Por exemplo de isótopo tem com o átomo de hidrogênio, que tem o hidrogênio, tem o deutério e o trítio. Observe que todos eles são formados pelo mesmo elemento químico, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Só que o que diferencia um do outro é a massa atômica deles. Está aqui, ó, número de massa. Um é 1, o outro é 2, o outro é 3. Esse átomo de hidrogênio é o único elemento químico, a única espécie química que não tem nêutron no núcleo. Já este contém um nêutron e este contém 2 nêutrons. Tá? Então o Rutherford começou a se deparar com os isótopos, mas, poxa, se só tem prótons no núcleo, como é então que elementos químicos, átomos do mesmo elemento químico pode ter massa diferente? Então Rutherford ele sugeriu que pudesse existir uma outra partícula no núcleo, só que ele não conseguiu desvendar esse mistério. Foi quando então Chadwick, que é foi uma das pupilas do Rutherford, ele utilizou experimentos de outros cientistas e então reproduziu esse mesmo experimento utilizado anteriormente, inclusive no ano anterior, de 1931. Um casal de cientistas fez experimentos de bombardeamento das partículas alfa, que é exatamente esse núcleo de hélio, que foi bombardeado ao berílio 9, que é um dos isótopos do berílio. Ao fazer esse bombardeamento, o produto formado era o carbono 12. Então, como toda vez que se reproduzia esse experimento era formado o carbono 12, cientistas acharam o que deve estar saindo de radiação deve ser uma radiação qualquer, uma radiação gama, ou um fóton, mas só que fóton não tem massa. Mas acreditava-se que era um outro tipo de radiação, então nunca ligaram para isso. Quando Chadwick fez esse experimento, ele refez, ele então concluiu que o que estava sendo liberado naquela radiação era o nêutron. Por isso que ele não era atraído nem por uma carga positiva, nem por uma carga negativa, só que tinha a mesma massa, ou a massa aproximada de um próton. E assim, Chadwick conseguiu desvendar esse mistério em 1932. E o núcleo ele é formado dessa maneira. Tem-se o próton de carga positiva e o nêutron que é neutro. Para finalizar essa primeira etapa de estrutura atômica, vamos responder alguns exercícios de fixação para fixarmos o conteúdo de hoje. Bom, primeira questão, uma questão da PUC Minas Gerais. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando os nomes dos cientistas com os modelos atômicos. Número 1, modelo de Dalton, 2 de Rutherford, 3 de Niels Bohr e 4 de Joseph John Thomson. Vamos lá para a coluna 2. Descoberta do átomo e seu tamanho relativo. Quem fez essa descoberta do tamanho relativo do átomo foi Rutherford. Átomos esféricos, maciços e indivisíveis. Tá na cara que isso aqui é o Dalton, que Dalton afirmou que os átomos eram esféricos, maciços e indivisíveis. Modelo semelhante a um pudim de passas. Falou em pudim de passas, falou de Thomson. Então, número 4. Os elétrons giram em torno do núcleo em determinadas órbitas. Se gira em determinadas órbitas, significa dizer que são órbitas permitidas, portanto, trata-se do modelo de Bohr. Então, na sequência, 2, 1, 4, 3, resposta correta, letra C. Segunda questão é a questão da UES, Universidade Estadual do Ceará. Dalton, na sua teoria atômica, propôs, entre outras hipóteses, que os átomos de um determinado elemento são idênticos em massa, ou seja, elementos químicos, melhor dizendo, átomos do mesmo elemento químico apresentam a mesma massa. À luz dos conhecimentos atuais, podemos afirmar que, letra A hipótese ela é verdadeira, pois foi confirmada pela descoberta dos
isótopos. Então, essa letra A está falso. Com a descoberta dos isótopos, concluiu-se que o Dalton afirmou está falso. Então, essa hipótese do Dalton é falsa. Tá? Porque depois da descoberta dos isótopos, ela se tornou obsoleta. Letra B. A hipótese é verdadeira. Falsa. Nós sabemos que é falsa, então a letra B está falsa também. Letra C. A hipótese é falsa, pois com a descoberta dos isótopos, verificou-se que átomos do mesmo elemento químico podem ter massas diferentes. Letra C está verdadeira. Letra D. A hipótese é falsa, pois a descoberta dos isóbaros... Falsa. Resposta correta, então, é a letra C. Terceira questão. Há quase 120 anos, Joseph John Thomson determinou, pela primeira vez, a relação entre massa e a carga do elétron, o que pode ser considerado como a descoberta do elétron. É reconhecido como uma contribuição de Thomson ao modelo atômico. Letra A. O átomo ser indivisível. Falso. Vimos que até Dalton o átomo ele é indivisível, mas com a descoberta do elétron, o átomo passou a ser divisível. Então, a letra A já está falso. Letra B. A existência de partículas subatômicas. Verdadeiro. Se o elétron for descoberto, faz parte do átomo, é porque é uma partícula subatômica. Então, a letra B está verdadeiro. Letra C. Os elétrons ocuparem níveis discretos de energia. Ocupou o nível discreto de energia, já não é mais Thomson, é Bohr. Letra D. Os elétrons girarem em órbitas circulares ao redor do núcleo. Também não foi isso, foi Rutherford Bohr. Letra E. O átomo possui o núcleo com carga positiva e uma eletrosfera. Isso foi Rutherford. Resposta correta, portanto, é a letra B. Quarta questão. Rutherford, ao fazer incidir partículas radioativas em lâmina metálica de ouro, observou que a maioria das partículas atravessava a lâmina, algumas desviavam e poucas refletiam. Identifique dentre as afirmações a seguir aquela que não reflete as conclusões de Rutherford sobre o átomo. Letra A. O núcleo do átomo tem carga positiva. Isso é verdadeiro. Rutherford concluiu que o núcleo do átomo tem carga positiva, na qual ele denominou que as únicas partículas que formam o núcleo seriam os prótons. Letra B. No átomo há grandes espaços vazios. Sim, ele concluiu isso porque a maioria das partículas atravessavam a lâmina. Se atravessava a lâmina é porque o átomo contém um grande vazio. Letra C. No centro do átomo existe um núcleo pequeno e denso. Verdadeiro. Foi exatamente isso que fez com que ocorresse uma atualização no modelo atômico, sendo, portanto, o modelo nuclear de Rutherford o mais atual naquela época. Letra D. Os átomos são esferas maciças e indestrutíveis. Não, falou em esfera maciça e indestrutíveis, se refere a Dalton. Então, a resposta é a letra D. Letra E. Os elétrons giram ao redor do núcleo para equilibrar a carga positiva. Verdadeiro. Quinta questão. Uma moda atual entre as crianças é colecionar figurinhas que brilham no escuro. Essas figuras apresentam em sua constituição a substância sulfeto de zinco. O fenômeno ocorre porque alguns elétrons que compõem os átomos dessa substância absorvem energia luminosa e saltam para níveis de energias mais externos. No escuro, esses elétrons retomam aos seus níveis de origem, liberando energia luminosa e fazendo a figurinha brilhar. Essa característica pode ser explicada considerando o modelo atômico proposto por... É salto quântico? É salto para níveis mais externos e níveis mais internos? Se refere a Bohr. Resposta correta vai ser a letra E. Por que não Dalton? Porque Dalton afirma que o átomo é esférico, maciço e indivisível. Não falou nada de elétrons. E nem de salto quântico. Thomson, ele descobriu o elétron, mas falou que os elétrons estão incrustados numa carga positiva. Portanto, os elétrons não se movimentam, não podem fazer um salto quântico.
Lavoisier, não, porque é a lei da conservação da massa. Não é. Rutherford ele descobriu o núcleo e não soube explicar como era que os elétrons giravam ao redor do núcleo. Então, não pode ter sido ele também. Resposta correta é a letra E. Sexta e última questão é a questão da UFP, Universidade Federal do Piauí, e diz: o sulfeto de zinco tem a propriedade denominada de fosforescência, capaz de emitir um brilho amarelo esverdeado depois de exposto à luz. Analise as afirmativas a seguir, todas relativas ao sulfeto de zinco, e marque a opção correta. Letra A. Salto de núcleos provoca fosforescência. Não, gente, isso não ocorre. Não ocorre no salto de núcleos. O salto de nêutrons, também os nêutrons não saltam. Quem saltam são os elétrons. Salto de elétrons provoca fosforescência. Resposta correta vai ser a letra C. Está corretíssimo. A letra D. Elétrons que absorvem fótons aproximam-se do núcleo. Falso. O núcleo. Primeiro nível. Segundo nível. E um terceiro nível. Suponha que um elétron está localizado no nível 1. Se ele recebe fóton, a tendência dele é para níveis mais externos e não mais internos. Então, não se aproxima do núcleo, ele se distancia do núcleo. Letra E. Ao apagar a luz, os elétrons adquirem maior conteúdo energético. Falso. Se apagou a luz, os elétrons param de ganhar energia. Portanto, eles não adquirem maior conteúdo, menor conteúdo de energia. Então, a resposta correta é a letra C. Só uma observação. Existe a fosforescência e existe ainda a fluorescência. Qual a diferença entre elas? Ambas brilham quando Qual a diferença entre elas? Na fluorescência, quando o material ele recebe energia, ele automaticamente já emite luz. Um exemplo disso são as placas de sinalização. Quando está no escuro, a placa não brilha. Mas quando a luz do carro, ou da moto, ou do bicicleta incide, ou qualquer outra luz incide sobre aquela placa, a placa automaticamente já emite luz, ou seja, ela se torna mais visível, aquela intensidade, aquela luz muito intensa. E isso é chamado de fluorescência, porque quando para de receber luz, ela já apaga totalmente. Então não tem esse salto quântico quanto tem na fosforescência. Na fosforescência, quando o objeto ele para de receber energia, ele continua emitindo luz por alguns segundos, milésimos de segundos, até por dias, continua emitindo luz. Então essa é a diferença. Fluorescência, quando parar de receber energia, ela também para de emitir luz. A fosforescência, quando ela parar de receber energia, ela continua emitindo energia na forma de luz por alguns milésimos de segundos, ou então por até dias. Tá? Então, obrigado, pessoal, pela aula de hoje, mas acalme-se, ainda falta a frase de todo final de aula. Consulte não a seus medos, mas as suas esperanças e sonhos. Pense não sobre suas frustrações, mas sobre o seu potencial não usado. Preocupe-se não com o que você tentou e falhou, mas com aquilo que ainda é possível a você fazer. Então, leiam novamente essa frase, reflitam um pouco sobre ela, que você terá sucesso. Então, obrigado e até a próxima aula. Abraço!